Vamos então verificar como a gente utiliza o classificador KNN através da nossa ferramenta Weka. Eu estou no ambiente Weka aqui, abri o arquivo clientes da nossa unidade 3 e da nossa unidade 4, é aquele mesmo arquivo que vocês conhecem. Vamos relembrar só que esse arquivo contém 10.000 registros com 7 atributos, certo? A classe é binária, sendo tipo 1 ou tipo 2, e ela é bastante bem distribuída, então tem mais ou menos 52, 53% das instâncias para a classe tipo 2 e 47% para a classe tipo 1, certo? As outras variáveis são todas discretas, certo? Como a gente está vendo aqui. E então vamos ver. Se eu quiser utilizar o algoritmo KNN, eu vou escolher a nossa aba de classificação. Na nossa escolha de classificadores, eu vou aqui no nosso método lazy. A gente comentou que esse é um algoritmo chamado lazy, preguiçoso, porque ele não cria o modelo até o momento da classificação. Eu tenho os dois métodos IB1 e IBK, que são, na verdade, implementações relacionadas com o KNN. O IB1 é a implementação onde eu tenho sempre um NN, somente um vizinho mais próximo, tá? Então eu vou escolher o IBK, que ele permite a gente trabalhar com KNN. Se eu clicar sobre o nosso algoritmo, perceba, ele descreve que essa é a implementação de um K-Nearest Neighbor Classifier, então um classificador KNN. Se eu tentar identificar, vou puxar para cá a identificação, ele seleciona apropriadamente o valor de K, então eu posso trabalhar, se eu quiser, o valor de K e pedir para ele mesmo procurar. Ele também pode fazer a ponderação pela distância, certo? Que é o que nós vimos. E ele implementa, então, este algoritmo descrito neste artigo científico aqui, de 1991, onde estava sendo definido algoritmos de aprendizado com base ou baseados em instância, certo? O IB aqui, IBK, vem de Instance Based, são algoritmos baseados em instâncias, certo? Muito bem. Ah, vou voltar aqui. Percebam que eu estou iniciando e o valor padrão dele é o KNN, ou seja, o K igual a 1. Então, nesse valor aqui, na verdade, é o K que eu estou definindo. O cross validation, na verdade, se eu colocar true aqui, ele vai procurar o melhor valor de K, mas eu não quero fazer isso, eu quero deixar eu mesmo poder definir esse melhor valor de K. Eu tenho a opção pela ponderação pela distância e ele tem como padrão não ponderar pela distância no começo. Ele tem a ponderação pela distância onde ele divide um sobre a distância e multiplica isso para cada um dos vizinhos que ele encontra, ou então ele pode fazer a ponderação pela distância de um menos a distância. Perceba que em nenhum dos casos aqui ele divide, ele não faz então por um dividido pelo quadrado da distância. Qual a diferença disso? Quando a gente fez na unidade, nos slides, a ponderação usando um sobre o quadrado da distância, a gente estava reforçando ou dando mais ênfase, mais importância para a distância. Se eu faço só um sobre a distância, eu estou valorizando um pouco menos a distância dos exemplos, e se eu fizer um menos a distância, eu estou valorizando menos ainda, certo? Então, na verdade, depende do quanto você quer valorizar. E eu vou deixar 100 no início para a gente rodar, tá bom? Muito bem, se eu escolher aqui e clicar na forma de busca que ele está fazendo, vocês vão ver que a distância que ele está usando no padrão é a distância euclidiana, que é a mesma que a gente trabalhou é, nos slides que a gente viu, certo? Ok, eu vou dar um ok aqui também, então estou mantendo todos os padrões, inclusive o k igual a 1, e eu vou rodar, vou escolher a minha classificação para a variável classe, e vou rodar o meu algoritmo que está aqui. Então percebam que ele está rodando e que esse nem é um arquivo tão grande, são 10.000 valores, mas percebam que ele teve uma certa demora para executar.
Isso nos remete àquilo que nós comentamos, que o algoritmo não criou modelo nenhum até o momento em que a gente queria classificar. Então a classificação ela é um pouco mais lenta do que aqueles outros modelos que a gente já estava acostumado a fazer. Vocês podem depois tentar rodar arquivos de dados até maiores, o Adult, por exemplo, que a gente viu na unidade 3 e 4 também. Se vocês executarem rodando o nosso IBK, vocês vão perceber que ele é mais lento do que os outros que a gente tinha trabalhado, tá? Mas vejam então comentários aqui, ele acertou 80% dos casos, na verdade foi bem distribuído, ele não errou mais ou menos de uma só classe, o erro estava bem distribuído nesse caso, certo? Mais ou menos ele errou mais ou menos 1000 da classe A e mais ou menos 900 da classe B, certo? Então foi bem parecida essa história. Bom, vamos migrar aqui, mexer um pouquinho nos parâmetros e dizer, olha, agora suponha que eu quero o KNN com K igual a 5, certo? Então se eu fizer essa execução com o K igual a 5 agora, ele continua executando, perceba, ele demora um pouquinho, não é tão rápido quanto a gente estava acostumado, e para esse conjunto de dados não deu grande diferença. Na verdade, os resultados foram os mesmos, eu poderia ainda pedir para ele fazer a ponderação pela distância. Essa ponderação pela distância provavelmente talvez não traga grande diferença também pelo comportamento que a gente já está vendo desse nosso algoritmo, certo? Realmente não, trouxe a mesma taxa de acerto. Tá bom. Então a gente já viu aqui algumas características que a gente pode ponderar ou não ponderar. Nesse caso nem deu muita diferença. A gente já testou o IBK com K ou o KNN, né, com K igual a 1, testamos com K igual a 5 agora, e eu vou tentar fazer mais uma análise de acordo com aquilo que nós vimos nos slides, que, deixa eu voltar aqui, cancelar só antes dessa análise, lembrar que ele é um pouco mais demorado, isso é algo que a gente tinha visto lá na nossa análise nos slides. Se eu voltar para cá só para olhar a característica desse meu conjunto de dados, eu tenho 10.000 instâncias, certo? Então, se eu quisesse ser... eu já testei o KNN para essa base com K igual a 1, que é o extremo para onde eu quero o menor número de vizinhos. Se eu quisesse então testar, eu podia testar para o K igual a 10.000, que seria o outro extremo de vizinhos, certo? E, pelo que nós vimos na nossa discussão nos slides, se eu tenho o K igual a 10.000, significa que eu vou ter todos os exemplos do conjunto de treinamento como vizinhos mais próximos sendo considerados. Então, o que vai acontecer aqui? O que vai acontecer aqui é que, teoricamente, se eu não ponderar pela distância, a minha classificação vai chutar sempre o quê? Na classe mais provável, ou seja, a minha distribuição vai seguir muito isso que está aqui, né? Porque eu vou estar trabalhando com os 10.000, então provavelmente vai cair a minha taxa de acerto quando eu for trabalhar isso. Então, olha lá, eu setei para 10.000, vou dizer que eu não tenho ponderação pela distância, vou executar esse cara aqui, ele está demorando um pouquinho mais, porque agora ele ainda tem que testar os 10.000 vizinhos, e não só 5, 10 vizinhos como a gente tinha feito anteriormente, o que demonstra que realmente um algoritmo lazy ele é um pouco mais custoso, computacionalmente falando, no momento de se realizar a classificação. Então, o fato de você não ter construído o modelo antes faz com que aqui agora ele fique mais trabalhoso e demore mais para ser executado. Já estamos no último fold da cross validation aqui, que é o 9, agora 10, agora sim o último, né, o 10, e percebam o que aconteceu, é que ele chutou todo mundo no B, né? Ele chutou todo mundo na classe B, então ele acertou só 52%. Percebam que não é surpresa, nós tínhamos comentado isso inclusive nos slides. Se eu pus o número máximo, é a mesma coisa que chutar na classe mais provável, que nesse caso era tipo 2, tá bom? Então assim a gente consegue validar na prática aquilo que a gente tinha visto lá na teoria dos slides que deveria acontecer. Talvez ainda possamos trabalhar mais uma característica, a última aqui antes de finalizar e vocês poderem ir para as atividades, que seria o seguinte: eu vou voltar esse meu KNN aqui para 1, por exemplo, o outro extremo, certo? Então, o meu K igual a 1. E imagine o que aconteceria se eu não usar a validação cruzada e eu usar o conjunto de treinamento só. Então, eu vou fazer a classificação. Perceba que ele vai demorar mais ou menos a mesma quantidade, ele tem que testar
para os 10 mil exemplos que estão aqui. Pronto, testou. E olhem só, acontece que a nossa classificação subiu bastante, tá? O que vai acontecer nesse caso, quando eu estou usando o conjunto de treinamento, é que eu vou, e teste da mesma maneira, percebam, eu vou olhar aqui a nossa característica do teste, aliás, do nosso algoritmo com as métricas, e existe aqui ah, um item que diz, olha, eu devo pular as instâncias que são idênticas, verdadeiro ou falso. Então, se eu deixar verdadeiro, ele pula. Se eu deixar falso, ele não pula. O que significa que sempre que ele encontrar um resultado aqui que seja exatamente igual àquele que ele estava trabalhando, ele tem uma característica de overfitting forte, certo? Porque ele pode, se ele está testando um valor e ele olha qual é aquele vizinho mais próximo, vai ser normalmente o próprio valor. Então ele tem uma característica de overfitting forte quando eu não faço esse tipo, quando eu não faço a validação cruzada, certo? E eu vou testar mais uma coisa que a gente viu nos slides também, que é quando eu tenho o k igual a 1, então ponderar pela distância ou não ponderar pela distância não deve gerar diferenças na classificação para a gente. Tá bom? Então aconteceu exatamente a mesma coisa. Muito bem, vou rodar ainda com mais uma opção aqui, por exemplo, 10 ou 50, suponha que eu quisesse 50 vizinhos mais próximos, só para vocês, vou voltar para a nossa cross-validation e para vocês terem ideia de que a gente pode variar e identificar valores de K diferentes e nas execuções que a gente vai fazer. Tá bom? Bom, agora então vocês já sabem como fazer essa execução e nas atividades que a gente precisar, talvez não só na unidade, nessa unidade 6, mas a gente vai usar essas validações na sequência dos trabalhos também. Então vocês já sabem que o algoritmo em questão que implementa o KNN na ferramenta Weka é o IBK, certo? Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Essa nossa unidade finaliza os trabalhos que temos com algoritmos com base em aprendizado supervisionado, ou seja, para a tarefa de classificação. E na próxima unidade a gente já vai iniciar uma nova tarefa dentro do processo de aprendizado de máquina. Tá bom? Parabéns aí pelo acompanhamento que vocês têm tido, eu tenho gostado bastante. Acho muito legal a gente ter fechado essa primeira fase e vocês vão ver que a complementação de resultados e atividades de mineração de dados, quando você trabalha com algo não supervisionado, enriquece bastante o que você pode fazer com os dados. Tá bom? Um grande abraço a todos e uma excelente semana para vocês.